Oi, pessoal, boa noite. Então, a gente vai começar o nosso encontro. A gente está agora na nossa nona semana e hoje a gente vai se dedicar a fazer uma revisão geral para a nossa prova, que começa agora a semana de provas a partir da sexta-feira, dia 1º. Né? O que a gente precisa para a gente fazer essa revisão? Bom, a gente vai ter que revisar o nosso conteúdo desde o primeiro dia da nossa aula. Né? Então, a gente hoje vai ter uma aula extensa pela frente, né? A gente, na prática, vai conseguir ver tudo, né? Os pontos mais importantes. O que o professor pede que vocês façam, né? Primeiro, a revisão bimestral, hoje, ela é muito importante para a gente, né? Mas ela não é o suficiente. Então, para a nossa prova, eu preciso que você volte e estude os conteúdos anteriores. Bom, não esqueça de responder a questão de frequência da semana, para você ganhar a sua presença, tá bom? E, assim, de forma geral, o que a gente pode falar da nossa prova antes da gente começar a revisão? Né? A prova, a gente não está aqui para tentar contemplar quem vai decorar, ou talvez quem está pensando aí, está muito preocupado, que a prova vai estar cheia de pegadinha. Não, muito pelo contrário. A gente quer fazer uma prova ali que contextualize os pontos mais importantes. Né? Como que a prova vai funcionar, professor? Serão 10 questões de objetivo. Né? Então, a gente vai ter questões para você marcar a alternativa correta. Certo? É uma prova tranquila, né? E a gente vai dando umas dicas à medida que a gente for avançando hoje. Tá? Antes da gente começar a nossa aula, não sei se alguém tem alguma pergunta ou algo que gostaria de aproveitar. Fique à vontade, pessoal. Professor, deixa eu falar uma coisa Oi. rapidinho. Tem alguns avas de algumas pessoas que tá tendo alguns problemas. E tem uma menina da nossa turma que, particularmente na sua matéria, não estava aparecendo as perguntas de frequência. Nesse caso, como que dá para resolver? Eu recebi o e-mail dessa aluna, assim, o professor ele não tem acesso ao AVA do aluno em particular, né? Eu recomendo, se alguém acha que está tendo algum problema específico, que entre em contato com a equipe pedagógica, né? Se você não tem esse e-mail, peça para o seu respectivo coordenador, para que você possa relatar o problema que você está tendo no seu aula, né? Isso é importante porque é o pessoal que cuida dessa parte do sistema que consegue, né, especificamente descobrir onde estão os probleminhas de cada aluno, tá bom? Então, mandar um comunicado para a equipe pedagógica ou pedir ao coordenador o e-mail da equipe pedagógica, né? Eu, se eu tivesse, eu passaria com prazer, que realmente eu não tenho, né? Beleza? Mais alguma pergunta por enquanto, pessoal? Até o momento tudo tranquilo? Então, beleza. Então fiquem tranquilos que a prova, apesar de ser aquele friozinho na barriga, né? A prova, na verdade, a gente não está aqui para tentar ferrar ninguém, né? Mas algo assim para a gente, é uma etapa para a gente se desafiar mesmo que a gente vem estudando. Bom, o professor então vai colocar aqui os slides e lembra que hoje é um dia muito importante, se você não entender algo específico, você perguntar para o professor, né? O momento é agora, da gente tirar dúvida de algo que pode ter ficado para trás. Bom, vamos lá então, pessoal. Eu gosto de começar a nossa revisão com essa frase porque ela contextualiza bem aquilo que a gente vai começar agora. Né? A chave para todo problema biológico precisa ser encontrada na célula. E cada organismo é, ou foi algum ponto, uma célula. A gente, nas últimas semanas, se dedicou um pouco a estudar o comportamento, a função e a composição de uma célula. A célula, como a gente já falou tantas vezes aqui, é a menor unidade funcional dos seres vivos. É na célula que a gente vai encontrar funções que refletem no resto do corpo. A célula vai ser composta de substâncias químicas, de estruturas, que vão ser muito importantes, então, para que a gente possa, no dia a dia, né, viver e cumprir as funções e as atividades metabólicas. A primeira coisa que a gente viu, né, quando a gente conversou, lá nos primeiros dias de aula, foi uma divisão importante. O professor falou que todos os seres vivos são compostos de células. Né? Mas a gente viu que quando a gente pensa sobre o ponto de vista da complexidade, existem uma classificação que resulta em dois tipos de célula. Nós temos um modelo simples, a primeira célula que surgiu na Terra, que é chamada de célula procarionte. O que é uma célula procarionte, professor? Bom, quando a gente estava na Terra, fase inicial da vida, em
que os seres microscópicos, né, estavam numa competição evolutiva muito forte, a gente teve o surgimento dessa primeira célula. Ela era uma célula de pequeno porte, né? É uma célula que não tem tanta complexidade assim, então ela não apresenta estruturas complexas no seu interior e ela não apresenta núcleo. Então, o material genético, que é tão importante para uma célula, ele fica disperso no citoplasma. Né? Eu vi que a gente tem aqui uma dúvida. Professor, tem gente querendo entrar. Olha, pelo que eu estou percebendo, eu já aceitei as pessoas, né? Talvez a pessoa tenha que sair e insistir de novo, porque para mim aqui está na fila de pessoas está zerado aqui, né? Talvez a pessoa tenta parar e voltar a pedir aqui a autorização, tá? Para mim não está aparecendo nada aqui. Bom, as células procariontes, que são essas células muito simples, né? Elas são células, então, que são representadas hoje apenas pelas bactérias. Né? Outro tipo de célula que a gente tem, mais sofisticada, são as células chamadas de eucariontes. As células chamadas de eucariontes são mais complexas. Né? As células eucariontes, a gente pode dizer que elas apresentam um tamanho maior. As eucariontes, elas apresentam organelas, ou seja, elas têm estruturas internas que cumprem funções específicas. E o mais importante, as células eucariontes contam com um núcleo. Então, o material genético no interior do núcleo, ele fica protegido. Né? Todas as células têm material genético, mas as eucariontes têm uma proteção, que é o núcleo. As bactérias, elas apresentam esse material genético mais disperso. Né? Quem são os eucariontes? Todos os seres vivos, com exceção das bactérias. Então, quando eu falo de plantas, quando eu falo de animais, eu estou falando, então, de eucariontes. Né? Os eucariontes são mais complexos, têm um modo de produção, de multiplicação mais lento. Né? Os procariontes são totalmente contrários. Tá? Uma comparação tosca que a gente pode fazer, mas muito válida, é imaginar, por exemplo, o modelo de celular, o smartphone. Né? Antigamente, a gente brincava que os celulares eles eram bem antigos, né? Eles mal cumpriam a função de falar, quando muito eles mandavam mensagens, né? E eram tijolões, aquela coisa bem rústica. Já hoje, no século XXI, nós temos smartphones. Eles fazem muito além de ligar e mandar mensagens. Tá? Então, essa é a comparação que a gente pode fazer. Os procariontes são o celular da nossa avó, né? E os eucariontes são o celular dos nossos filhos, por exemplo. Tá? Quando a gente observa essa próxima figura aqui, ela ajuda a ilustrar um pouco para a gente do que a célula é feita. Né? Quando o professor falou, lá no nosso segundo dia de aula sobre esse assunto, que no universo nós temos planetas, nós temos os elementos sendo formados sempre pelas mesmas substâncias. Né? Os elementos químicos básicos compõem tudo que a gente tem hoje. Né? O que a gente pode falar aqui do nosso planeta? Nosso planeta, portanto, é sempre composto dos mesmos elementos químicos. Né? Quando a gente vê aqui a composição da célula, nós percebemos que uma célula ela sempre vai ser feita, sempre vai ser composta pelos mesmos elementos químicos. Existem alguns elementos que aparecem com muita frequência em toda a variedade de substâncias químicas que a compõem, né? Então o professor está falando de uma sigla, eu vou até escrever aqui no nosso cantinho de mensagens, né? Para ajudar a gente a lembrar disso. Ó. Estamos falando dessa sigla chamada de CHON. O que é isso, professor? Carbono, hidrogênio, escreveu hidrogênio, né? Não é hidrogênio. Né? A gente também tem oxigênio e, por fim, a gente tem o nitrogênio. O que o professor está falando? O professor está falando desses 4 elementos químicos que aparecem combinados nas substâncias químicas que a gente normalmente está acostumado. Né? Existem algumas substâncias, alguns compostos químicos, que são bastante abundantes na célula. Esses compostos são encontrados nos alimentos e nós precisamos ingeri-los para quê? Para que a gente possa repô-los no nosso corpo. Eles fazem parte do nosso metabolismo. Se a gente olha para essa figura aqui, a gente percebe que uma célula é principalmente feita de água. Maior parte, olha, veja aqui, pessoal, né? 60%, 70% da nossa célula é composta de água. Né? Qual que é o papel da água, professor? A água é fundamental. Ela cumpre muitas funções na nossa vida. Né? Ela mantém a temperatura do nosso corpo, ela é responsável pela maior parte das reações que acontecem no interior de uma célula, ela é responsável pelo equilíbrio dos minerais, né? Ela é fundamental, portanto. Tá?
As reações químicas acontecem quase sempre no meio aquoso. Tá? 30% disso, do conteúdo total da célula, são esses conteúdos que o professor disse que nós precisamos dos alimentos, são chamados de biomoléculas. Tá? A gente pode observar aqui alguns nomes de substâncias químicas que já foram estudados aqui, em que pertence esse grupo chamado de biomoléculas. Estamos falando das proteínas, né, do material genético, dos lipídios, dos carboidratos. Todas essas substâncias são encontradas em maior ou menor quantidade, mas são fundamentais para a gente. Nós vamos agora rapidamente falar sobre cada uma delas. Conversamos sobre isso. Né? O primeiro grupo, por exemplo, são os carboidratos. Os carboidratos, eles são um grupo bastante complexo, bem abundante, né? E existe uma denominação específica, a gente pode chamá-lo de açúcares. Né? Os carboidratos, geralmente, têm um sabor doce. Nessa foto, a gente pode ver alguns locais onde a gente pode encontrar os carboidratos, né? A gente encontra aqui na parede celular de vegetais, então, os vegetais são ricos em carboidratos. Nós encontramos abundantemente nas frutas e legumes. E nós temos aqui também até fazendo parte do corpo, do organismo, de muitos insetos. Né? O esqueleto externo de insetos, como por exemplo esse aqui, ele é composto principalmente de carboidratos. Né? Qual que é a função do carboidrato, professor? Muitas. Ele compõe as nossas estruturas, mas principalmente os carboidratos são importantes para fornecimento de energia. Existem carboidratos pequenos, carboidratos gigantes. Os carboidratos pequenos são aqueles que a gente precisa na alimentação. Existe o mais famoso deles, que é a glicose. A glicose, ela é uma molécula fundamental. A gente conversou nas nossas primeiras aulas que a glicose é o combustível básico da célula. A célula precisa de glicose para quebrar em substâncias menores e produzir energia para a gente. Todo alimento que você come tem um objetivo: fornecer energia para o meu corpo, para a minha célula. Né? Por isso que a gente sempre precisa se alimentar para fornecer o combustível, né, para todas as células do corpo. Lembre-se, carboidratos têm uma função básica: fornecimento imediato de energia. Ela é a molécula com potencial mais rápido para fornecer energia para a gente. Depois dos carboidratos, nós temos os lipídios. Os lipídios são conhecidos como gorduras. Existe uma característica que desponta que já faz a gente lembrar o que são os lipídios. Né? Os lipídios são substâncias insolúveis, ou seja, eles não se misturam com a água. A gente pode ver aqui nesse slide, a gente tem um pouco aqui de óleo, né? Quando você tem a presença de gordura numa panela, ou você mistura ela com uma quantidade de água, você percebe que os dois não se misturam, né? Por que isso, professor? A gente está falando diretamente aqui de uma influência química. Essa estrutura química aqui, ó, nós temos grupos, ó, uma região da molécula que eu estou chamando de hidrofílico. Fílico significa amigo, né? Fóbico significa medo. Boa parte da molécula do lipídio, ele não se mistura com a água, é immiscível. Então isso faz com que as gorduras elas tenham um caráter de separação. Tá? Qual é o papel que a gente tem nas gorduras? Elas são muito importantes. Nós temos muitos papéis. Né? De novo, a gente tem lipídios simples, temos lipídios mais complexos, mas os lipídios, como a gente pode ver nesse próximo slide, ó, eles estão envolvidos com acúmulo de energia. Então o professor falou que o carboidrato dá energia para a gente, né? Mas é o lipídio que você come na alimentação e que você usa para estocar. Lembra que a gente, os alunos que foram lá na prática, conseguiram ver, nós tínhamos células abaixo da pele que contavam com o armazenamento de gordura, certo? Nós chamávamos essas células de adipócitos. Né? Os adipócitos são células que estocam no seu citoplasma triglicerídeos, um tipo específico de lipídio, né? E ele vem da nossa alimentação. Os lipídios que a gente armazena no corpo, eles também servem para isolamento térmico, mecânico. Olha o urso polar aqui. Como que esse bicho aqui, sendo um mamífero, tendo uma temperatura controlada, ele consegue submergir a temperaturas tão geladas, assim como do Ártico, né? Consegue graças à cobertura de gordura que ele tem abaixo da pele, né? Protege a gente contra o frio. E também os lipídios participam da sinalização celular, comunicação que as células têm entre si. Produção de hormônios, por exemplo. Né? O professor falou que os hormônios sexuais, como testosterona, como estrogênio, né? Eles são formados a partir de moléculas mais simples lipídicas. Colesterol, por exemplo. Então veja que interessante, que importante a função desses produtos. Tá?
Um terceiro grupo de proteína, de moléculas que nós comentamos são as proteínas. A gente tem aqui nessa foto algumas carnes, algumas proteínas, né? Nós temos alguns queijos ali e também temos ovos. O que a gente pode falar geral das proteínas? As proteínas são muito importantes para a composição, para a estrutura do nosso organismo. Quando você olha um indivíduo, da cabeça aos pés, boa parte daquilo que aparece para a gente, o cabelo, né, os membros da pessoa, eles são principalmente constituídos de proteína. A gente, por exemplo, nessas aulas que nós tivemos, nós falamos que os tecidos, como revestimento, como tecido conjuntivo, eles são principalmente compostos do quê? De queratina, de colágeno. Essas substâncias que o professor disse são todas proteínas. Então, veja, por trás de uma estrutura mais complexa, que é o corpo humano, existem substâncias menores que são fundamentais, como, por exemplo, as proteínas. Sem proteínas, você não teria estrutura geral do seu corpo. Né? As proteínas são compostas de unidades menores, os aminoácidos. A gente precisa sempre ingerir proteínas para a gente se manter saudável. Aquelas pessoas que não consomem carne, por exemplo, veganos ou vegetarianos, precisam encontrar precisam encontrar proteína em alguma outra fonte, seja em cereais, seja em legumes. Isso é importante, porque sem proteínas nós não vivemos. A pessoa pode viver sem carne, mas sem proteína a gente não vive. Tá? Aqui a gente tem algumas funções das proteínas, como estrutura de células e tecidos, o professor acabou de comentar. Né? Nós temos aqui uma fibra muscular, vai ser tema de uma aula que a gente vai ter logo após a prova. Então, boa parte da fibra muscular, que é responsável pela locomoção, pelo exercício físico, é composto por proteínas, actina, miosina, né? E também o transporte de substâncias. A membrana plasmática, que a gente já estudou e vai relembrar daqui a pouco, ela conta com canais de proteína para ajudar substâncias químicas a entrarem e saírem da célula. Tudo isso é importante. Tudo isso composto por proteínas. Né? Bom, depois de a gente falar da composição de célula, dessas principais moléculas do nosso corpo, nós temos também aqui a estrutura geral. Né? Como que a gente pode definir as partes que compõem uma célula? A gente está falando aqui de 3 estruturas básicas. Né? Primeiro, eu estou mostrando aqui uma célula. Se eu perguntasse para vocês se essa célula aqui é procarionte ou eucarionte, o que você me responderia? Ah, professor, essa célula aqui, ela é, na verdade, eucarionte. Né? Por quê? No slide, você está mostrando para mim que essa célula aqui tem núcleo, certo? Os procariontes não têm núcleo. Né? Então, tudo que o professor vai falar agora é principalmente para uma célula eucarionte. Nós vamos falar, por exemplo, de organelas. Algo que as bactérias não têm, só os eucariontes. Tá? O que a gente pode falar aqui, pessoal? A composição básica de uma célula eucarionte, ela tem membrana plasmática, que é esse conteúdo mais externo, né, o que divide a parte interna da externa de uma célula. A gente tem o citoplasma, que é o conteúdo interno. O citoplasma é um conteúdo aquoso, rico em biomoléculas, rico nessas substâncias que o professor disse, como carboidratos, lipídios, e que vai armazenar as organelas. Os órgãos da minha célula cumprem muitas funções. Para finalizar, a gente tem o núcleo, cumpre funções importantíssimas, né, como armazenar o material genético. Tá? O que a gente pode falar aqui da nossa célula? Uma comparação da célula com algo do nosso dia a dia é compará-la, por exemplo, a uma cidade, ou aquilo que o professor usou no exemplo, né, comparar uma célula a uma fábrica. Uma fábrica, ela tem os diferentes setores, ela tem as diferentes regiões que cumprem suas funções. Né? Então a gente tem, por exemplo, desde a parte externa de uma fábrica, que é controlada por uma portaria, garagem, onde os caminhões param. A gente tem o interior da fábrica, em que você tem a linha de produção. Você também tem a parte mais interna, que é a sala dos funcionários, a sala da diretoria. Né? Da mesma forma que uma fábrica cumpre setores e funções diferentes, a célula também funciona dessa forma. Tá? Aqui a gente tem uma imagem que está mostrando os diferentes tipos de célula no nosso corpo. Bom, quem falar na aula prática já pode perceber que, dependendo do órgão, dependendo da região que a gente está examinando, você vai ter células de tamanhos diferentes, de funções diferentes, e aqui é o que a gente pode observar. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, essa primeira célula, essa célula avermelhada. Isso aqui é uma célula do sangue. A célula do sangue é uma célula achatada, que não tem núcleo, ela acabou perdendo núcleo na evolução. A gente tem aqui uma fibra muscular, que é uma célula achatada.
que eu posso contrair. Ela é uma célula completamente contrátil. Eu tenho o neurônio, que é uma célula que está especializada para transmitir informações, então ela tem esses prolongamentos da membrana plasmática. Né? E também tem aqui micróbios, que eu posso encontrar na água, por exemplo, que são organismos que têm cílios para facilitar a sua locomoção. Né? O que a gente percebe no geral? Cada célula está especializada por um trabalho específico. Dessa forma, eu posso dizer que cada célula acaba tendo um papel diferente. Né? As células não são idênticas no meu corpo. Eu não tenho, por exemplo, células idênticas no coração e no fígado. Não, o fígado tem um papel. Então, as células que estão ali dentro cumprem o seu papel. Certo? Isso é importante a gente lembrar para a nossa prova. Ok? Beleza. Vamos agora um pouquinho relembrar as estruturas que a gente comentou lá nas nossas primeiras aulas teóricas. Né? Primeira coisa, a gente tem a nossa membrana plasmática. A gente está começando de fora para dentro. O que é tal da membrana plasmática? É um envoltório mais externo que a gente tem na célula. É o que separa o meio intracelular do meio extracelular. A membrana plasmática é uma estrutura muito complexa. A gente pode dizer que ela é uma bicamada de fosfolipídios, lipídios que estão complexados ao elemento químico fósforo. Né? A gente tem aqui uma imagem, isso aqui é um desenho computadorizado, né? Você pode perceber que nós temos dois folhetos de lipídios, essas bolinhas amarelas aqui. Né? A gente percebe que nós temos uma parte intracelular, uma parte interna. Esse folheto aqui é o folheto hidrofóbico, que não se mistura com a água, e as partes aqui externa e mais interna são os hidrofílicos, que se misturam com a água. Uma membrana plasmática é uma bicamada, uma dupla camada de lipídios e que apresenta proteínas que estão móveis. A gente falou naquele nosso dia que a membrana plasmática não é uma estrutura dura, fixa. Ela é como se fosse uma estrutura mole, uma gelatina, né? Que você tem barcos de proteína que ficam flutuando num mar de lipídios. Tá? A gente pode dizer que esse é um modelo fluido, um modelo mole. Então, a célula ela consegue mover, como se fosse argila, a sua membrana plasmática. Tá? Essas bolinhas que a gente está vendo aqui coloridas, parecem balas de goma, isso aqui são proteínas, que vão ajudar a célula a colocar coisas para dentro e eliminar substâncias para fora. Né? A gente está falando, por exemplo, de gases, nutrientes, substâncias químicas que a célula precisa colocar para o seu interior para usar, ou liberar porque foi produzido em excesso. Tá? Aqui a gente tem uma microscopia eletrônica, um microscópio bem potente, muito mais potente do que aquele que a gente usa lá nas aulas práticas, né? E que mostra aqui, ó, comprovando que a célula realmente é uma membrana plasmática, né? Ela é uma camada dupla, é uma bicamada de lipídios. Ah, professor, então, resumindo, né, o papel geral da membrana plasmática, qual seria? A gente diz que a membrana plasmática, ela controla o que entra e o que sai da célula. Ela controla de forma bem inteligente aquilo que a célula precisa eliminar e aquilo que a célula precisa absorver. Né? Se a célula absorver uma substância química que pode fazer algo mal a ela, pode desequilibrá-la, em termos de substâncias químicas, a membrana plasmática faria um mal terrível para a célula. Então precisa haver um controle inteligente, né, de quantidade de sais minerais que entra e que está sendo eliminado, quantidade de gases básicos, como oxigênio, que precisa entrar. Então veja como de fato é muito importante isso. Controle bem afinado. Tá? Fazendo a comparação da membrana com uma fábrica, a gente pode dizer que a membrana é como se fosse a portaria de uma fábrica. Controla o que entra e sai. Tá? Continuando aqui esse tour pela nossa célula, a gente tem o citoplasma. O citoplasma a gente percebe que é o interior da nossa célula, compreende ali o chão da fábrica mesmo, né? E ele é uma região preenchida por um suco celular, rico em biomoléculas. Né? Qual que é o papel relevante do citoplasma para o nosso corpo? O citoplasma ele abriga as organelas. As organelas estão contidas ali. Né? E a gente agora vai rapidamente falar um pouco sobre o papel das diferentes organelas que a gente tem no nosso corpo, né? Na nossa célula. Primeiro a gente começa pelas mitocôndrias. Mitocôndrias são as usinas de produção de energia. Basicamente, o que a mitocôndria faz, professor? A mitocôndria, aqui a gente tem essa foto de microscopia eletrônica, né? A mitocôndria, ela vai utilizar o glicose, o carboidrato que a gente come na alimentação, e converte isso para uma molécula chamada de ATP.
né? A gente comentou lá na nossa aula que nós precisamos quebrar os açúcares da alimentação em compostos mais simples, que são a glicose. Aí outros açúcares, mas principalmente a glicose. A glicose, ela vai ser convertida na mitocôndria numa molécula chamada de ATP, que é a moeda do nosso corpo. Toda atividade que a sua célula precisa desempenhar, ela vai utilizar uma molécula de ATP para cumprir essa função. Toda vez que a célula precisa movimentar substâncias químicas, toda vez que a célula precisa cicatrizar o corpo, que ela precisa locomover algum membro, ela utiliza ATP. Da mesma forma que você, por exemplo, ao realizar qualquer função, comprar alimento, abastecer o carro, né, assistir um filme, você precisa gastar energia, você precisa gastar um dinheiro para isso acontecer. Senão você não consegue fazer nada. Né? A célula também faz isso. Cada função que ela vai desempenhar, ela gasta um pouco de dinheiro. Ela gasta ATP, molécula que é derivada a partir do açúcar que a gente come na alimentação. Quem faz essa conversão? Mitocôndria. Por isso que a gente fala que a mitocôndria é responsável pela produção de energia no nosso corpo. Né? Se a gente comparar, por exemplo, a usina de uma fábrica, poderia dizer que ela é a mitocôndria da fábrica. Né? Células que têm um desempenho energético muito forte, geralmente são células que apresentam muitas mitocôndrias. Tá? Outra organela que a gente comentou, a maior organela do corpo, ela se chama retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático é um sistema de túneis que é basicamente a linha de produção. É aquela linha, aquela esteira que produz aquele item que a fábrica vende, o produto que a fábrica comercializa. Né? O retículo endoplasmático, ele se divide em dois. Aquele que apresenta ribossomos, que vai produzir proteínas, né? E aquele que é liso, que não tem ribossomo, que vai fazer síntese de gordura. Né? Veja, nessa imagem aqui, ó, a gente tem aqui o retículo, esse sistema, esses túneis na cor lilás, né? Metade deles a gente tem bolinhas amarelas. Essas bolinhas são os ribossomos, que produzem proteína. Né? Como os ribossomos estão grudados no retículo rugoso, então a gente diz que o retículo rugoso é que produz proteínas. Muitas proteínas. Né? A gente come muitas proteínas na alimentação, mas existem outras que nós precisamos produzir. É o retículo rugoso que faz isso. Né? Parte do retículo rugoso não tem ribossomos. A gente chama ele de RE liso, ou seja, retículo endoplasmático liso. É o retículo liso que produz gorduras. O retículo endoplasmático, ele ocupa a maior parte do citoplasma, porque é a fábrica, como o senhor falou, de produção de substâncias. Né? Porém, temos várias outras organelas. Aqui, complexo de Golgi, né? Em homenagem ao cientista que deu nome a ele, Camilo Golgi. O complexo de Golgi é quase como se fosse a central dos correios da nossa célula. Né? O complexo de Golgi é responsável por envelopar substâncias químicas e mandar para os seus locais de necessidade. Da mesma forma que você, por exemplo, manda uma carta ou você compra um produto numa loja pelo Brasil, né, os correios têm que trazer o produto da loja até a tua casa. Né? O complexo de Golgi faz isso. Através de vesículas, através de bolsas, como essas aqui que a gente vê no desenho, ele vai encapsular uma proteína que foi produzida pelo retículo plasmático para levar para o seu local de ação. Né? Supondo que o retículo plasmático produziu proteínas que vão para a membrana. Quem que vai levar a proteína do retículo para a membrana plasmática? É o complexo de Golgi. Né? Vocês podem observar aqui nessa microscopia eletrônica, ó, a gente tem esse sistema aqui, ó, essas panquequinhas aqui que estão bem amassadas, né? Você percebe que existem várias bolhas, parecem bolhas de sabão que estão sendo a partir dela. Né? O que a gente tem aqui? Nós temos vesículas que estão preenchidas com essas biomoléculas, essas substâncias que foram produzidas na célula. Cada vesícula dessa vai ser endereçada para um local distinto. Quem cumpre isso é o complexo de Golgi. Né? Outra organela que nós comentamos na aula são os lisossomos. Os lisossomos são vesículas que são preenchidas com enzimas. São substâncias químicas que conseguem quebrar outras substâncias químicas. Né? A gente pode falar que os lisossomos, eles apresentam então substâncias que vão destruir determinados compostos da célula. Os lisossomos são responsáveis por fazer digestão de estruturas. Né? Sempre que a célula precisa reciclar uma proteína velha, quebrá-la para fazer coisas novas. Ou quando você precisa destruir algo que a célula comeu, nós usamos os nossos lisossomos. Tá? Por exemplo, aquela aula que o professor comentou, a última aula teórica, né, em que a gente conversou sobre células de defesa. O professor falou que tem células que comem micróbios e os destroem. Né?
Como que uma célula de defesa, ele come o micróbio e o destrói? Ele utiliza os lisossomos. Os seus lisossomos têm substâncias ali que vão destruir, vão detonar a bactéria que eles comeram. Então veja a importância dos lisossomos na digestão dos produtos da célula. Né? E a última organela que a gente vai comentar aqui é o citoesqueleto. O citoesqueleto é um conjunto de proteínas, de filamentos, que vai dar o formato para uma célula. A gente comentou aqui que células diferentes têm diferentes formatos, né? Diferentes funções, precisam de formatos diferentes. E o que garante isso em particular? São as proteínas que a célula contém, que são responsáveis pela sua forma. É o citoesqueleto. Então, o próprio nome dessa organela já facilita a gente a entender a sua função. Né? Citoesqueleto, qual que é a denotação disso para a gente? É o esqueleto que dá o formato, a sustentação para a gente. Né? A gente tem aqui essa foto, ela foi utilizada substâncias químicas que fazem a coloração, né? A fluorescência das células. Vocês podem ver que a gente tem um grupo bem variado aqui de células, né? A gente usou aqui uma substância que colore o núcleo das células, ela está em azulzinho, né? Esse corante é chamado de DAP, né? A gente tem aqui essas fibras internas que são de fato as proteínas do citoesqueleto, né? Que estão preenchendo todo o citoplasma. Veja como o citoesqueleto preenche boa parte do citoplasma também, né? E a gente tem aqui, ó, a membrana plasmática das bactérias, né? Que circunda cada célula vizinha aqui, que está em vermelho. É um corante chamado falodina que faz isso. Né? Bom, pessoal, até o momento, já que a nossa revisão ela é pesada, ela tem muita coisa, né? Eu canso de falar e vocês cansam de escutar, devido ao conteúdo, né? Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem algum comentário a fazer, algo que não ficou muito claro. Por favor, aproveite o momento. Ninguém tem algum ponto que gostaria de comentar até o momento? Beleza. Tem certeza? Beleza. Se alguém tiver algo, por favor, usa ali um muralzinho de perguntas ou, né, abre o microfone e fala com o professor de boas. Beleza, pessoal? Vamos continuar então. Última substância, última estrutura que a gente vai falar aqui nessa célula é o núcleo. Né? O núcleo das células eucariontes ele cumpre um papel muito importante. É o núcleo que vai abrigar, que vai armazenar o material genético. Né? E a gente teve um momento da nossa aula que a gente conversou sobre ele. Né? O que é o material genético, professor? Então, aquele dia na nossa aula a gente deixou claro, né, que muita gente fala de material genético, né? A gente vê, por exemplo, nos jornais, a gente vê no dia a dia, até em filmes, as pessoas falando, né? O material genético ele é especulado de todas as formas, né? Desde filmes de ficção científica, filmes de super-herói, livros, matérias de jornal, todo mundo fala de material genético. Né? O que é material genético? É uma substância química que define quem nós somos. Ela é uma substância que programa como nós somos e ela vai transmitir as nossas características para os nossos descendentes. Os nossos ancestrais, eles contribuem com a nossa formação do nosso corpo, doando parte do material genético deles para a gente. E nós faremos isso para os nossos descendentes. Né? Nosso pai e nossa mãe contribuem, cada um, com 50% do nosso material genético. Então, nós nada mais do que somos uma combinação aleatória do material que se encontra no nosso pai e na nossa mãe. Por isso que essa imagem aqui ela é um símbolo muito bonito, porque ela representa isso, né? Nosso material genético é como se fosse uma biblioteca. Nós temos aqui uma prateleira cheia de livros. Cada livro traz uma informação diferente, né? Nosso DNA é isso. A fita do DNA, a fita dupla, ela é uma fita que apresenta milhares de genes. Cada gene é um pedacinho da fita de material genético que define uma característica. A gente comentou, por exemplo, que partes do nosso corpo, cada parte, então, desde os nossos olhos, formato do nosso crânio, tendência a gente ter doença, até mesmo características mais sutis, como nossas emoções, tudo isso é definido pelo material genético. Né? A gente tem aqui, por exemplo, a estrutura do DNA. Né? A gente, aqui na nossa aula de biologia celular, a gente não mergulhou muito na estrutura química do material genético, porque isso você vai ter em outras aulas. Tá? Mas o que a gente pode observar aqui? O DNA é uma fita dupla. Cada pecinha, cada pedacinho dessa fita aqui, você vai abrigar um gene.
responsável por uma característica em particular. A gente falou, por exemplo, que o nosso corpo, o ser humano, acredita-se que em média tenha 20 mil genes. Aquele projeto Genoma, que foi realizado algumas décadas atrás, a gente conseguiu codificar, né, descobrir o que se trata cada um dos genes do nosso corpo. Né? Existem genes ali que contribuem para a formação do nosso cabelo, da nossa pele, dos nossos olhos, dos nossos órgãos, do nosso crescimento, e até mesmo genes que vão controlar um pouco nossa tendência a algumas doenças. Então veja que complexo isso. Né? A gente tem aqui a estrutura de um outro material genético, que é o RNA. O DNA é a estrutura que apresenta as informações genéticas. O RNA é a estrutura que põe a mão na massa, que vai traduzir aquelas informações que estão escritas no DNA para que as organelas consigam sintetizar proteínas. Né? É uma junção, uma combinação entre RNA e organelas. Tá? Bom, depois da gente falar dessa parte básica das células, a gente começou a falar um pouquinho de histologia. Né? Aqui, esse slide ajuda a gente a entender um pouco como funciona a organização do nosso corpo, da parte microscópica até o nosso organismo no geral. Nós, até agora, estávamos falando de células. São as unidades básicas do nosso organismo. Mas a gente aprendeu que o nosso corpo é muito mais complexo que isso. Né? Quando a gente, por exemplo, foi nas aulas práticas, a gente usou um microscópio e a gente percebeu que a gente estava vendo ali milhares de células ao mesmo tempo. Uma célula para a gente sozinha é insuficiente para a gente entender o corpo. Né? Então a gente percebe que existem níveis de organização maiores do que a célula. Um conjunto de células forma uma estrutura coletiva que a gente chama de tecido, que vai ser agora, a partir de agora, na revisão, o tema da nossa aula. Né? Os tecidos, por sua vez, eles vão se organizar, né? Os mesmos tecidos vão se agrupar de forma organizada, formando os órgãos. Um organismo, ele é formado, por exemplo, de vários órgãos. Os próprios órgãos, eles se juntam em equipes para formar sistemas. Nossa foto aqui, essa jogadora de futebol aqui, ó, a gente está colocando em evidência o sistema cardiovascular. Então a gente está unindo órgãos, né? Então a gente está unindo o quê? A gente está unindo aqui o coração, os pulmões, os vasos sanguíneos. E até conjunto de sistemas forma finalmente o organismo. Veja então essa organização do corpo, né? É uma hierarquia. Cada estrutura contribui para algo maior. Né? A gente vai agora falar um pouquinho da área que a gente chama de histologia. Histologia é a área da biologia celular que estuda os tecidos. O que a gente tem para falar de tecido, professor? Bom, até agora a gente já estudou 2 dos 4 tipos de tecido que existem. Né? Basicamente, nós temos tecidos sendo um grupo de células. Existem 4 tipos de tecido. O tecido conjuntivo, o tecido epitelial, o tecido muscular e o tecido nervoso. Esses tecidos, eles vão se combinar para formar órgãos. Cada órgão que a gente tem no nosso corpo, ele é formado pelos mesmos tecidos. O que muda é a proporção deles. Se a gente pega, por exemplo, 2 órgãos que aparentemente não tem nada a ver um com o outro, né? O cérebro e o fígado. O cérebro e o fígado têm funções diferentes. Formato, tamanho, tem tudo diferente. Né? Mas os dois são compostos pelos mesmos 4 tecidos. Esses aqui do slide. Né? Na prática, o que muda então, professor? Por que o cérebro é o cérebro e o fígado é o fígado? Se você está falando que os mesmos 4 tecidos os compõem. O que muda é a proporção desses tecidos. Né? O cérebro apresenta mais tecido nervoso. O cérebro apresenta pouquíssimo, quase inexistente tecido muscular. O fígado, pelo contrário, apresenta mais tecido epitelial, muito mais tecido conjuntivo. Você entende? A gente está falando de receitas de bolos, que cada bolo foi feito com uma quantidade diferente, mas dos mesmos ingredientes. Certo, pessoal? Esse é o grande segredo para a gente entender do que se trata os tecidos. Cada tecido ele é feito de células especializadas. É feito também de uma matriz extracelular, substâncias químicas que preenchem o espaço entre as células. Tá? O primeiro dos tecidos que a gente estudou foi o tecido epitelial, chamado também de tecido de revestimento. O que se trata do tecido epitelial, professor? O tecido epitelial ele cumpre 2 papéis fundamentais para a gente. Ele reveste as estruturas, os órgãos que nós temos no corpo, e ele secreta substâncias. A gente pode observar aqui, esse desenho do slide de baixo, ó, uma camada de células epiteliais. A gente diz que as células
dos tecidos epiteliais espalhados pelo corpo são células que são muito próximas entre si. Você pode observar aqui que as células, uma célula vizinha com a outra, tem um espaço muito coladinho. Essas células aqui não deixam nada passar, né? Essas células, portanto, são chamadas de justapostas. Justaposto é algo que está muito colado no corpo, né? O tecido epitelial, então, trocando ali em português bem claro, ele faz o quê? Ele faz a barreira. Ele vai fazer uma proteção, um revestimento das diferentes estruturas do nosso corpo, né? A gente diz que todas as superfícies externas e internas do organismo, elas são revestidas pelo tecido epitelial. Por exemplo, a parte mais externa do nosso corpo é a pele, né? A gente mesmo viu no microscópio lá na aula prática que a pele, ela apresenta várias camadas de tecido epitelial. Né? Cada tecido estava tendo uma cor diferente quando a gente usou a coloração na lâmina, né? As partes mais internas do nosso corpo, né? O sistema, por exemplo, digestivo, o sistema respiratório, os órgãos em geral internos, todos são revestidos também por tecido epitelial, né? Aqui, esse slide, ó, que a gente mostra aqui, esse ratinho, esse camundongo, ajuda a gente a entender bem como que funciona ali essa participação do tecido epitelial no organismo, né? Essa pergunta é importante. Onde encontra o tecido epitelial? Você pode ver que em todos os lugares, né? Ali no nosso ratinho, a gente está mostrando, por exemplo, desde o sistema respiratório, né? Olha o pavilhão nasal aqui, ó. Uma flecha mostra que nós temos aqui células epiteliais. Vão revestir esse conduto nasal, né? Pulmão, os pulmões têm aqui, ó, quantidade de célula epitelial, né? Célula que vai, como o professor falou, ele reveste e secreta, absorve oxigênio, secreta o gás carbônico que a gente produz para devolver para o meio ambiente, né? Nosso intestino tem uma estrutura, uma especialização importante que ajuda a gente a absorver alimento. Já vai relembrar o que se trata, né? Sistema urinário também, os rins, a pele, que ele não está mostrando aqui, enfim, todos os órgãos contam com tecido epitelial. Essa imagem aqui, ó, é uma imagem que ajuda a gente a ilustrar bem aquilo que a gente conversou lá na aula prática, que a gente mostrou, né? O que a gente está observando aqui, ó? A gente está observando camadas aqui, essa parte do roxo mais escuro superior, né? São diferentes camadas de tecido epitelial. Quando você tem um órgão que tem um atrito muito grande, você tem ali tecido epitelial que ele é preenchido por várias camadas. Da mesma forma que a gente conversou na aula teórica, né? A muralha da China, por exemplo, ela é feita de muitas camadas. Ela é um muro bastante espesso para impedir que os invasores consigam escalar, consigam entrar no território chinês, né? Bom, o tecido epitelial da pele, por exemplo, é da mesma forma. Ele tem várias camadas para impedir o quê? A entrada de substâncias químicas para dentro do corpo, né? A gente pode observar aqui, nesses próximos slides, algumas estruturas que o tecido epitelial apresenta para contribuir com diferentes funções, né? O professor falou, por exemplo, que as células que compõem o tecido epitelial, elas são células que ficam muito juntinhas entre si, né? Então, uma vizinha fica muito colada na outra. Como que isso acontece? Bom, elas têm, entre as suas membranas plasmáticas, entre os seus limites, né, ganchos que acabam grudando umas nas outras, né? A gente chama isso de interdigitação. São espaços da membrana plasmática que acabam aqui, ó, formando essas dobraduras. Quando você faz um origami, por exemplo, você faz dobraduras para quê? Para você fixar alguns pontos específicos do desenho, né? Aqui é a mesma coisa. Você faz esses ganchos, essas dobraduras aqui, ó, nessas fotos, e aqui a gente pode destacar também, né? Isso aqui acaba criando o quê? Uma fixação para fixar as células, para impedir que algo extravase. Como o professor falou, né? O tecido epitelial tem esse papel de impedir o extravasamento de substâncias para fora e também para dentro. Isso é importante, né? Outra junção que a gente falou, ó, são essas mesmas substâncias que a gente pode ver aqui, ó, que acabam servindo para adesão e vedar. Além da junção que a gente falou ali anteriormente, intercelular, a gente também tem essas aqui, né? Os desmossomos, as junções comunicantes, que são esses espaços aqui, ó, zona de adesão, de oclusão. Os nomes, eles não são obrigatórios para se decorar para a prova. O que você precisa saber é que o tecido epitelial evoluiu para quê? Evoluiu para se aderir e impedir espaços de extravasamento. Olha as junções comunicantes que a gente tem aqui, né? São pontos importantes que a célula utiliza. Ó. Olha aqui a própria microscopia mostrando para a gente esses pontos. Tá?
E um outro tipo de especialização, que é fundamental, que a gente pode encontrar nas células epiteliais do intestino, são essas aqui, ó. São os microvírus. Né? O que são os microvírus, professor? Quando a gente olha esse desenho aqui, ó, essa ilustração de uma célula epitelial do intestino, a gente percebe que ele tem essas projeções. Parecem esses dedos levantados aqui. Né? O que são essas projeções aqui, esses cilindros, professor? Isso aqui são prolongamentos da membrana das células do intestino que servem para quê? Servem para aumentar a área de absorção da célula do intestino. Né? Então, imagine, se você tem, por exemplo, uma célula, uma superfície bem lisinha, você não consegue absorver tanto alimento do que essas projeções aqui que facilitam a absorção de alimentos. O intestino, ele é um órgão cuja função é absorver alimentos, absorver a água, absorver os nutrientes que você se alimentou. Né? Como que você faz isso? Se você tem essas projeções, como você pode ver aqui na própria foto eletrônica, né, a gente aumenta tudo aquilo que a gente consegue comer. Né? É basicamente você colocar um funil ali na boca da pessoa e jogar mais comida ali dentro. Só absorve mais nutrientes. De uma forma bem tosca, é isso que o intestino está fazendo. Né? E aí a gente também falou de um órgão em particular, numa das aulas, que a gente precisa entender um pouquinho a função, porque na área da saúde eles têm um papel fundamental. A gente falou da pele, né? A pele é o maior órgão que nós temos no nosso corpo. Ela cumpre muitas funções, como essas que a gente lista aqui, desde a proteção mecânica, uma barreira, impedindo que micróbios adentrem no corpo. Ela também vai participar da síntese de vitamina D, por isso que a gente precisa sempre absorver a luz solar, né? O que é composta a nossa pele? Bom, a gente acabou de falar, né? Tecido epitelial. Mas não só ele. A gente também tem tecido conjuntivo. Então aqui a gente mostra um pouco as substâncias químicas que compõem a pele. Né? Então, primeiro, falando de células, né? Nós temos uma linhagem muito importante que são os queratinócitos. A gente falou que é a queratina que vai dar essa resistência para a nossa pele. Né? Temos os melanócitos, que vão impedir a absorção exagerada de raios ultravioletas. Também temos as células de defesa. Duas proteínas importantíssimas para o nosso corpo, queratina e colágeno. Né? Nós falamos que a pele ela é uma estrutura que tem bastante contato com o cérebro, portanto a gente tem muitas terminações nervosas. Também a gente disse aquele dia na nossa aula teórica que a pele é composta por glândulas que vão produzir substâncias químicas, né? Como o sebo, como o suor, enfim. Uma parte bem geral, a gente fala que a pele é responsável pela proteção. Né? A pele é responsável ali pela interação com o meio externo. Nós temos aqui um desenho da nossa pele parecido com aquilo que a gente viu na aula prática. Então a gente tem aqui, por exemplo, essas camadas iniciais aqui, que eu tenho uma quantidade grande de células achatadas, são os queratinócitos, essa barreira superficial que impede, né, a penetração de agentes químicos, de micróbios. Nós temos uma camada mais interna que são os melanócitos. Os melanócitos não apenas garantem a cor, mas tem um papel importante, o pigmento. Melanina que a gente encontra ali é uma proteína que impede a absorção exagerada de raio ultravioleta, né? E abaixo dessas camadas epiteliais a gente tem o tecido conjuntivo, que possui seus vasos sanguíneos, né? Que fazem a nutrição e fazem a defesa da nossa pele. Né? De uma forma geral, quando a gente faz um corte aqui, pele, existem 3 camadas básicas que vão compor esse tecido. Primeiro, a epiderme, camada superficial da nossa pele. Né? Essa camada aqui ela é feita principalmente de células mortas, queratinócitos mortos, que tem um papel importante de preenchimento. A gente tem aqui uma fatia grande abaixo, que é a derme. A derme é responsável por fornecer componentes, por exemplo, tecido conjuntivo. Ela traz, por exemplo, os vasos sanguíneos, né? E abriga o folículo piloso com o pelo, né? Glândulas. E a gente tem aqui a hipoderme, que é a parte mais abaixo, né? E que apresenta, por exemplo, os adipócitos, aquelas células cheias de gordura. Essas camadas são muito importantes para o funcionamento da nossa célula. Aqui é um sinônimo do que o professor falou, mas agora mostrando algo similar àquilo que a gente viu no microscópio, né? A gente tem aqui epiderme, essa camada superficial. A epiderme, por sua vez, se subdivide em várias novas camadas, né? Então a gente tem aqui, ó, essa camada mais fina, que é o estrato córneo. Isso aqui são células mortas, que já até perderam suas organelas, né? Isso aqui é uma proteção básica da nossa pele. Nós temos estratos aqui mais abaixo, como o granuloso, o espinhoso, que são queratinócitos velhos e depois jovens. Então, a pele,
ela tem lá nas suas camadas mais profundas da epiderme, como aqui é germinativa, ó, o limite entre a derme e epiderme, né? Você tem células bem jovens. E elas vão subindo. Elas vão substituindo células velhas. Aquelas células que estão lá no finzinho da epiderme, lá nas profundezas da epiderme, elas vão brotando e vão envelhecendo. Até chegar, por exemplo, nas camadas superficiais, que já estão mortas e são eliminadas. Né? A derme, camada abaixo da epiderme, era uma camada grande intermediária, que é o quê? Rico em tecido conjuntivo. Então, ela é rica em colágeno e células de defesa. Ela vai nutrir e ela vai proteger a epiderme. Né? Nós temos aqui a hipoderme, que é a camada última, né? E que separa aqui a pele da musculatura, né? Ela não só conecta a nossa pele, esse órgão, ao resto do corpo, como ela também é feita aqui por uma camada grande de adipócitos. São aquelas células de gordura que nós citamos. Né? O professor falou que a pele, ela também é preenchida com alguns componentes, né? Além dessas células como queratinócitos. As glândulas, por exemplo. Né? As glândulas são formadas, o professor mostrou lá no microscópio, dava para ver, né? São essas estruturas circulares aqui, ó, são formadas por anéis de células. Né? O papel da glândula, que é feito de tecido epitelial, é de secreção. A gente precisa secretar substâncias como hormônios, substâncias químicas como sebo, como suor. Então a gente sua, por exemplo, para equilibrar a temperatura do corpo e para protegê-lo. A gente produz o filme oleoso também para proteger a nossa pele. Quem faz isso são as diferentes glândulas do nosso organismo. Aqui a gente vê, por exemplo, nessa primeira foto, né, nós temos aqui glândulas sudoríparas, que vão produzir o nosso suor. Aqui no meio, a gente tem o folículo piloso, esses folículos, as estruturas que apresentam pelo. Né? E aqui, na figura ainda na B, a gente também tem essas menores aqui, são as sudoríparas, que vão produzir para a gente o suor também. A glândula sebácea está aqui, logo anexa, ela sempre fica grudada com um folículo piloso, né? Porque o pelo, ele também é preenchido com sebo, ele também é contornado pelo sebo, pelo filme oleoso. Né? E aí a gente parte agora para o último assunto que a gente vai ter para a nossa prova, é o tecido conjuntivo. Né? Bom, o tecido conjuntivo é um tecido muito complexo. Ele é um tecido que apresenta poucas células, mas muita substância química. Né? O tecido conjuntivo, ele cumpre muitas funções no nosso corpo. Se a gente pudesse, em uma frase, resumir qual é o papel do tecido conjuntivo, a gente poderia falar que ele faz o apoio e ele faz a nutrição dos diferentes órgãos. Quase todos os nossos órgãos apresentam tecido conjuntivo. A gente acabou de falar, por exemplo, da pele, né? Mas nós temos vários outros. Tá? E aqui a gente pode ver um exemplo. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, a pele. Você tem aqui a primeira camada do tecido epitelial e abaixo dela a gente tem aqui o tecido conjuntivo. Como o professor falou, nutrição e proteção. Né? Bom, o tecido conjuntivo, por ter que nutrir e proteger os diferentes órgãos, ele é rico em vasos sanguíneos. Ele é muito irrigado. Né? Ele vai apresentar aqui muitas funções do nosso corpo. Né? Então, como o professor falou, né? Ele nutre e ele protege. Mas a gente pode elaborar isso melhor e a gente acaba tendo funções adicionais. Né? Então, participa do nosso metabolismo, armazena gordura, defesa do corpo, reparo e cicatrização. Existem algumas subdivisões, algumas classificações básicas que a gente pode fazer do tecido conjuntivo que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Aqui a gente mostra as principais células que compõem o tecido conjuntivo. Então a gente tem os fibroblastos, são células que produzem colágeno e elastina. Colágeno e elastina, como a gente falou aqui no começo da nossa revisão, né, são proteínas que dão elasticidade e também dão rigidez. A gente usa, por exemplo, para o reparo de feridas no nosso corpo. Né? Sempre que você se machuca, sempre que você precisa consertar o tecido, a gente usa o colágeno. Então a pessoa nesse momento faz um corte. Pérfuro cortante, ela se fura, ela se corta, né? Quem vai fazer o reparo dessa região do corpo? O tecido conjuntivo. Células chamadas de fibroblastos, que a gente está vendo aqui, vão secretar essas fibras de colágeno para preencher esse buraco, esse estrago que você fez. Né? Outra célula também que participa aqui no nosso corpo, né, é aqui o adipócito. O adipócito são essas células cheias de lipídios no seu interior, de citoplasma, né, e que vão armazenar gordura. E também aqui, finalmente, são as células aqui de defesa,
né? São aqueles guardas, aquelas células que realizam o combate a micróbios no nosso corpo. Tá? A gente falou ali no comecinho, agora há pouco, que o tecido conjuntivo ele é um tipo de tecido que não apresenta muitas células. A densidade, a concentração de células no tecido epitelial é pequena. Por outro lado, eles apresentam uma quantidade muito grande de substâncias químicas. Então, pouca célula, mas muita substância impregnada. Aqui a gente pode ver, por exemplo, uma quantidade pequena de células, mas muitas fibras que estão pintadas na cor roxo. Né? Essa é a característica principal do tecido conjuntivo. E aqui o professor mostra, né, foto do colágeno e da elastina. São essas proteínas que a gente tem aqui que são responsáveis pela essa elasticidade, por essa proteção, essa consistência que o tecido conjuntivo dá para os órgãos. Né? O fígado, por exemplo. O fígado ele é um órgão bastante famoso por ser um órgão bem rígido. Né? O fígado, boa parte dele, acho que dos 4 tecidos, o principal tecido do fígado é o tecido conjuntivo. Isso mostra para a gente ali o poder que o fígado tem, por exemplo, de regenerar. Por isso que muitas pessoas, por exemplo, apesar de abusarem do álcool, né, tomarem bastante álcool, elas ainda assim demoram anos para ter problemas no fígado. Porque o fígado ele é um órgão que aguenta bastante pancada. O álcool ele faz muito mal para o fígado, né? Mas ainda assim o fígado consegue aguentar muita pancada. Né? Por quê? É o tecido conjuntivo, com o seu colágeno, com a sua elastina, com as suas células, que garante um pouco de robustez para ele. Tá? A parte final aqui da nossa revisão, eu gostaria de me dedicar a falar das 4 divisões básicas do tecido conjuntivo. Quer dizer, os 4 principais locais do nosso corpo que a gente conta no tecido conjuntivo. Né? Primeiro, aquilo que o professor já citou agora há pouco, tecido adiposo. As regiões abaixo da nossa pele, em alguns órgãos, a gente apresenta aqui essas células que são preenchidas por lipídios, que a gente vê no microscópio. Né? Aqui a gente tem um adipócito, ó, é uma célula que tem tanta gordura no seu interior, tanto triglicerídeo, que o próprio núcleo da célula ele fica preenchido. Essas células aqui, ó, com a letra A, elas são todas adipócitos para a gente. Né? Outra região também é o tecido cartilaginoso. As cartilagens são estruturas que a gente apresenta em algumas regiões do corpo, como, por exemplo, o nariz, como, por exemplo, a nossa orelha, e também entre os nossos ossos longos, nas articulações. O tecido cartilaginoso é interessante porque ele ajuda a gente a absorver impacto, né? Como, por exemplo, aqui nos ossos, a pessoa realizar uma atividade física, saltar, correr. O tecido cartilaginoso também é rico em tecido conjuntivo. Né? Nós temos no nosso osso uma grande quantidade de tecido conjuntivo. Né? A gente pode observar que o osso é uma estrutura bastante complexa. Ele é uma estrutura com muitos minerais, uma estrutura mineralizada e também com muitos vasos sanguíneos. A gente pode observar aqui, né, a gente pode ver muitos anéis concêntricos, que a gente chama de ósteos, são unidades básicas, você provavelmente vai estudar na parte de anatomia, né, na disciplina de anatomia. A gente observa aqui que o osso, ele é uma região rica em minerais, né, e naturalmente esses minerais aqui, compondo junto a eles, a gente tem o tecido ósseo. Né? E finalmente, mas não menos importante, são as células que participam da defesa do nosso corpo. O sistema de defesa, a gente chama isso do sistema imune do organismo, ele é composto por um número muito grande de células. Essas células que a gente conta principalmente no sangue, são responsáveis por encontrar e por destruir micróbios no nosso corpo. Essas células aqui, a gente não vai ficar decorando os nomes, mas alguns deles são bem importantes. Talvez você já tenha ouvido falar, por exemplo, de macrófagos, né? Macrófagos são células de defesa que vasculham o nosso organismo à procura de patógenos. São os macrófagos, por exemplo, que vão ficar vasculhando a presença de bactérias ou até mesmo do vírus, coronavírus, com dentro do nosso corpo. Né? Veja a importância que, de forma geral, o tecido conjuntivo tem na nossa saúde. Isso é algo bastante importante para a gente. Né? Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou interromper o compartilhamento dos slides para eu poder disponibilizar essa parte final da nossa aula aqui, perguntar para vocês, né, qualquer tipo de dúvida que vocês tenham em relação à aula, dúvidas que podem ter ficado não só hoje da revisão, mas também de pontos lá atrás que vocês gostariam de aproveitar, algo que vocês leram na sala de leitura,
Lá na nossa sala de leitura tem muita coisa que não só pode, mas mais importante, deve ser lida, né? A gente falou da sala de aula invertida, que aquilo lá era responsável pelo repertório teórico da nossa aula, né? Eu fico à disposição, pessoal. Vamos aproveitar nosso tempo aqui para as perguntas, né? Professor, Pode Oi. falar. esse slide vai ficar disponível para a gente poder ver? Vocês pediram para o professor esses slides, né? O professor, eu posso dar para vocês esses slides. Tem assim, esses vídeos estão lá no AVA, se vocês quiserem ver o vídeo. Mas se vocês preferirem os slides, eu preciso que vocês enviem para mim um e-mail, certo? Para que eu, a partir desse e-mail, possa enviar os slides para vocês. Então, assim, quem quiser, eu peço que os representantes das suas turmas mandem um e-mail para mim, certo? Pedindo os slides para eu poder, a partir do e-mail, encaminhar para vocês. Bom? Tá bom, obrigada. Obrigado. A respeito da prova, quantas perguntas que vai ser, e daí que aí no caso... isso aí que o senhor passou, as revisão, basicamente. Isso. O professor falou um pouquinho sobre a prova no começo da aula, né? Mas ainda não tinham entrado alguns alunos, então eu vou repetir. Foi assim, ó. Nossa prova, ela vai ter 10 questões. São questões objetivas, né? Vamos dar algumas dicas para vocês, né? Então, primeiro, a gente vai perguntar um pouco, assim, é garantidíssimo. A gente vai perguntar a diferença entre procarionte e eucarionte. Garantidíssimo isso, né? A gente vai ter 2 ou 3 perguntas relacionadas à pele e tecido epitelial. Nós vamos ter 1 ou 2 perguntas de tecido conjuntivo. Nós vamos ter depois as outras 6 perguntas sobre a célula, sobre organelas e sobre a composição da célula, né? Eu sei que isso não é um grande consolo para vocês, mas assim, é uma assim, forma de vocês imaginarem quais assuntos vocês têm que se investir mais tempo do que outros. A maior parte daquilo que vai se cobrar na prova é relacionado à célula e às organelas e à composição química que ela apresenta. Bom, depois disso, algumas perguntas de tecidos, né? E também um pouquinho daquela parte básica lá de procarionte e eucarionte. Ok? Mais uma pergunta para me perguntar aqui, mas a pessoa que não irei mencionar o nome está com vergonha de falar. Não, é importante mesmo, né? É uma pergunta, ó, se você parar para pensar, é uma pergunta aí que pode ajudar bastante a gente a... A prova vai valer 6, isso? Isso mesmo, né? Então a prova vale 6 porque 40% vai ser relacionado àquele trabalhinho que o professor passou para vocês. Que vocês tinham... Isso, é isso que eu ia perguntar. O trabalho vale 4? Isso mesmo. Então tá bom, obrigado, professor. Nada? Mais perguntas, pessoal? Não, professor, foi tranquilo, deu para entender bem. Beleza. É muito conteúdo, né, pessoal? Sejamos sinceros, né? É uma porrada de coisa, né? Por isso, se tem alguma coisa específica que você gostaria de perguntar, mas talvez tenha vergonha, né? Você pode mandar um e-mail para o professor. O e-mail serve para isso. Essa comunicação professor-aluno não é só para responder burocracia. Também perguntas que você tenha interesse que sejam respondidas, tá bom? Pessoal, eu desejo... Oi, diga. Então, é que esses tempos atrás eu tava em processo de dispensação de aula, sabe? É que eu já fiz biologia celular na outra faculdade. E eu acabei que não fiz esse trabalho porque eu tinha certeza que eu não ia ter mais a biologia. Será que teria como eu fazer esse trabalho agora? Esse trabalho ele eu tenho que ver se ele não foi fechado ainda, tá? Eu preciso que você mande um e-mail para mim para eu entender a situação, tá bom, Alan? Você pode mandar um e-mail direitinho explicando a situação para eu observar ali o tempo que você entrou no lab específico para eu poder abrir o trabalho para você, tá? Porque cada aluno cada caso é um caso. Então, tem pessoas que acabam entrando tempos diferentes na disciplina, a gente não vai prejudicar ninguém, eu só quero entender um pouquinho a situação. Bom, então eu vou pedir por gentileza, Tá bom, então. você mandar um e-mail para mim. Bom? Qual é o e-mail do senhor? Meu e-mail é isso aqui, ó. Deixa eu repetir, eu vou colocar aqui no nosso canal, né? Vamos lá. Bruno. Ponto. Arroba unidade.edu.br. Esse é o meu e-mail. Prof, esse trabalho era para falar sobre aqueles estudos dirigidos que a gente tinha feito na aula online, né? E que a gente iniciou na aula online. Isso mesmo. Então eu fiz, esse eu fiz. Perfeito. Ó, já isso. manda pra nós, né? Ótimo. Sim, esse eu fiz.
É isso aí. Tá? Professor, como que faz pra saber se fez ou não? Porque eu tô perdida, eu não lembro. Bom, acho que você tem que entrar lá no seu AVA e verificar lá, né? Eu acho que Acho que é na semana do feriado, se não me engano, foi o trabalho. a gente, na verdade, deixou 2 semanas para ser respondido o trabalho, né? Então, é possível que a gente tenha começado na semana 5, talvez, né? Eu peço que você entre nas semanas, e uma das semanas vai aparecer lá, estudo de caso número 1, certo? Esse é o título da atividade, tá? Aí você veja lá semana a semana, né? Para você ver se você fez ou não fez. Bom? Ah, eu acho que eu fiz sim. Obrigada, professor. Agora eu lembrei. Beleza. Semana 5, ó, o Antônio está falando. Então, semana 5. Beleza, pessoal? Então isso é importante, tá? Isso é uma parte substancial da tua nota. Beleza? Ok, pessoal. Se a gente não tem, então, mais nenhuma dúvida, eu agradeço a participação de todos vocês, o interesse de vocês. Se eu não estou enganado, corrijam se eu estiver errado, né? Mas vocês, na sexta-feira, já começam as provas, é isso? Isso. Isso. Então, desejo uma ótima semana para vocês. Respondam com calma, né? Vocês viram que o questionário ele fica aberto, tem um tempo para você responder, mas é o suficiente para você conseguir responder a avaliação em si. Então, façam a prova com calma. Não deve ter pegadinha, não é o nosso objetivo. Isso não quer dizer que a prova, às vezes, algumas questões são mais difíceis do que outras, mas tudo que a gente tratou, as respostas estão ou na revisão ou nas outras aulas. Bom, pessoal? Desejo para vocês então uma ótima noite. Descansem hoje, se vocês conseguirem, né? E a gente se vê daqui a 2 semanas. Obrigada, professor. professor. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tudo de bom. Boa noite, boa noite.